Olá, gente, tudo bom? Vamos aprender a pintar esse cabelinho bem fofinho dessa bonequinha? Eu vou usar as Copics para mostrar para vocês como dar esse efeito de luz e sombra. Eu escolhi esse carimbinho super fofo. E esse set da Copic é para pintar cabelo. Vem 6 cores que te ajudam a pintar alguns tons de cabelo, mas existem muito mais opções de cores. Mas vou usar essas 3 a princípio que eu coloquei aqui. A base do meu cabelo vai ser essa, a segunda camada, a terceira camada, e eu ajudo a acentuar a luz usando caneta gel branca. Vamos começar? A base do meu cabelo é essa primeira cor, só que eu não passo em todo o cabelo, eu passo onde eu acho que eu vou precisar de luz. Como eu sei onde eu vou precisar de luz? Em geral, são as elevaçõezinhas no cabelo. São aquelas partes que você imagina que a luz bate primeiro. E as partes mais próximas das linhas, elas são os lugares onde nós vamos dar sombras. Tá? Então, em geral, a luz, ela fica, uma dica que eu dou, mais longe das linhas extremas. E a sombra, o mais próximo das linhas. Então, em geral, eu vou imaginar que as minhas luzes vão ser nesses pontos. Eu já crio os meus pontos de luz. Tá? Ao longo da pintura, você pode decidir outros pontos de luz, não tem problema. Mas você precisa ter uma ideia sobre quais lugares você quer dar luz na sua pintura. Depois eu vou usar a minha outra canetinha nesse tom para fazer a minha primeira camada do cabelo. Geralmente eu gosto de usar o lado mais fino. Então, quem usa a Copic sabe que ela tem uma pontinha mais grossa, uma pontinha mais fina e uma parte mais grossa. Ela é um pincel, né? Então, você vai usar a mão de fada bem leve, sem muita força, e você vai puxar esses fios dessa maneira. Você vai construindo os fios do cabelo. Você escolhe uma direção. Nesse cabelinho aqui, no caso, ele já te mostra uma direção pelas próprias linhas que ele tem. E você vai virando o teu papel, partindo sempre das extremidades. Você vai criando as suas primeiras camadas do seu cabelo. Nós estamos construindo aqui a franja, ok? Ela tem uma divisãozinha aqui, como se o cabelo estivesse fechando, então você também vai criar um pontinho para definir que a partir daqui você tá subindo a primeira camada do teu cabelo. Você começa mais grosso e você usa a parte mais fina do teu pincel. Aqui a mesma coisa. Para baixo. Você vai virar o seu papel, agora você vai fazer o contrário. A parte do meio, você define e você continua. Caneta à base de álcool, na medida que você vai pintando por cima, você vai dando um tom mais escuro, ela vai somando as cores. Então, você precisa ter muito cuidado. Se você não quer um tom muito escuro, então você não deve dar muita camada dessa pintura, dessa mesma tinta. Aqui. Minha outra dica para vocês é: pintar é algo que não pode ser feito com
pressa, não pode ser feito rapidamente. Porque pintar vai exigir que você trabalhe o teu projeto. Então, você vai perceber que você vai pintar e pintar e pintar alguns mesmos pontos, até você conseguir mais ou menos o efeito que você quer. Então, eu quero escurecer um pouco mais esse cabelo. Ok. Tá mais próximo do que eu quero aqui. Essa é a primeira camada. Na verdade, a segunda, né? A terceira camada, vamos usar essa cor aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento, sendo que a partir de agora, nós vamos colocar um tom mais escuro. Então, nós vamos começar sempre criando vamos começar a criar sombra e sempre criando uma direção do seu cabelo. No meu caso, aqui eu venho pros lados e vou pro meio, pro lado, pro meio. Porque o cabelo dela tem esse formatinho, tá vendo? Ok? Aqui, ó. Agora, você vira, você vai fazer de baixo pra cima. Fazendo a mesma coisa, mão de fada, mão leve, sem pesar muito a caneta na sua mão, sem usar com muita força. Porque você não quer soltar tanta tinta ao mesmo tempo, porque é mais fácil repor o lugar que falta pintar do que tirar o excesso de tinta. A mesma coisa, a partir daqui do teu ponto, você sobe. A mesma coisa aqui, meu ponto, eu vou descer. Ok? Agora, pintar daqui pra cá, você vai precisar virar a tua imagem para a posição que você fique pintando pra cima. Por quê? Porque você vai ter mais domínio do seu pincel e você quer criar uma ponta mais fina pra cima. Se você pintar assim, você vai correr o risco de usar uma ponta colocar muita tinta, onde você não precisa de tanta. Ok? Agora, vamos para esse pontinho aqui. Percebam que eu sempre pego um ponto e, a partir dele, eu espalho a pintura ao redor do cabelo. Vou virar o papel, a imagem. Você pode dizer assim, ok, tá quase pronto. Falta ainda muita coisa. Lembrem que pintar é um trabalho que exige paciência e persistência. A gente tá aqui na primeira fase. Vamos trabalhar mais ainda esse cabelo. Agora eu vou usar a canetinha gel. Como é que eu uso essa canetinha gel? Eu vou acentuar os pontos de luz. Então, eu vou fazer alguns pontos de luz aqui, aleatoriamente, nesse meu cabelo. Você pode conseguir esse efeito só com as canetas, com o pique? É claro que pode. É que eu gosto muito de usar a canetinha gel. Eu acho que ela gera um efeito muito bonito no cabelo, depois que você passa a caneta por cima. Então, eu vou colocar a caneta naqueles pontos, desculpa sair da câmera, naqueles pontos que eu pintei primeiro com esse tom mais amarelinho. Tá. Então, eu vou colocando as canetinhas gel, pontos aleatórios. Então, eu tenho ela desse jeito. Ok?
caneta gel precisa secar. Porque se você pintar a ruga em cima, ela vai absorver totalmente a sua cor. Ela vai absorver de qualquer maneira. Mas espera dar uma secadinha. Abana o papelzinho, não é? No momento em que ela secar, o que você vai fazer? Você vai usar novamente a segunda canetinha, porque você vai puxar mais uma vez os fios. Você vê onde é que ela já tá mais seca, aqui ela já secou, aqui. Onde é que ela tá seca, onde eu passei primeiro, e você vai puxar os fios por cima, mais uma vez, como se fosse a primeira etapa. Tá? De baixo pra cima. A mesma coisa como lá no comecinho eu mostrei pra vocês. Aleatoriamente, você vai passando por cima, vai cobrir os brancos parcialmente. Não se preocupe em cobrir, você vai apenas pintando como se você estivesse fazendo a primeira vez. Consequentemente, eles vão ser cobertos de uma forma